Alexandre de Moraes, viu a notícia na mídia, revogou e ainda instaurou um inquérito para investigar o juiz de Maringá. Olha só, olha só. Isso, aliás, tem uma coisa curiosa que eu acho que é bom contar para o público brasileiro. A Suprema Corte americana reverteu o precedente do aborto Roe versus Wade. Ela não proibiu o aborto nos Estados Unidos. O que ela disse é que quem tem que decidir isso é o legislador de cada estado dentro da Federação Americana. Então, tem estados que adotaram, outros estados não adotaram. A Suprema Corte não proibiu. Tá? Vamos desmistificar o que a mídia brasileira falou do precedente, dizendo que era um ato de conservadores, horrorosos, malvadões. Não foi. Foi um ato de juízes que respeitam a Constituição. Não existe dentro da Constituição americana nenhum direito fundamental ao aborto. Não está escrito isso na Constituição americana. A corte que tinha tomado essa decisão anterior era uma corte super ativista, foi a chamada Warren Courts, eu acho que uma das preferidas do ministro Luiz Roberto Barroso. E essa decisão foi tomada e aí agora reverteu. Antes de reverter, pela primeira vez na história, a minuta da decisão vazou antes dela sair. Ou seja, alguém dentro da Suprema Corte vazou uma decisão dessa gravidade, dessa importância, né? Aliás, a palavra melhor é importância, mas dessa importância, obviamente com o interesse de tentar causar um constrangimento, alguma pressão para os juízes não mudarem, voltarem atrás, algo do gênero, né? Mas veja, foi um vazamento. Isso é grave. Isso é gravíssimo. Agora, tem o inquérito dos vazamentos rolando dentro da Suprema Corte americana? Não. O que aconteceu? O Chief Justice Roberts, que é o presidente, lá não fica trocando de presidente, não. O cara, quando assume como presidente, vai ser presidente até o final da vida. O Chief Justice Roberts fez um ofício, mandou ao FBI, pediu para o FBI investigar. E o cara vai ser julgado pelas instâncias de primeiro grau, normalmente, sem nenhum problema. Então, vejam a diferença. Aqui, os juízes chegam à conclusão de que estão falando mal deles nas redes sociais e que, como você acessa o celular dentro da corte, então vai ter um inquérito da corte para investigar as pessoas. Lá, há um vazamento dentro da corte. Alguém dentro da Suprema Corte americana vazou uma decisão importante para a mídia. E o que o juiz lá, o presidente, faz? Manda para o FBI investigar, que é óbvio, a polícia que tem que investigar esse troço, vai para o FBI investigar e aí conversa com os attorney general, os advogados do governo, para ver o que vão fazer. Agora, eles não decidiram isso. E essa semana teve uma outra coisa que eu acho que é importante, é bom as pessoas saberem como é que funciona a Suprema Corte americana. Tem uma entrevista que está no Common Knowledge, eu escrevi sobre isso, dá para ler lá no Substack da Lexo, quem não tiver tempo para assistir a entrevista, quiser ver só o resumo, está lá, mas tem um link para a entrevista também, que é uma entrevista com o Justice Alito, Samuel Alito. E o Alito conta que ele tem 4 assistentes. 4 assistentes. Ele não tem uma tropa de juízes, não, são 4 assistentes, que normalmente são advogados recém-formados. São os melhores entre as turmas das faculdades lá nos Estados Unidos. São 4. São 9 juízes. Cada um tem 4 assistentes. E eles dão conta do trabalho. Né? Aqui a gente não dá conta do trabalho. E aqui tem uma outra coisa que eu acho que... eu não entendo porque a OAB não para brigar por isso. E isso eu acho que é uma coisa que a gente tinha que mudar nesse país, que é o seguinte. Nós sustentamos os casos com as decisões tomadas. Nós, advogados, a gente sobe na tribuna com os votos prontos. Nos Estados Unidos existe uma audiência com os juízes para você apresentar o seu caso aos juízes antes deles decidirem. Sim. E aí essas audiências costumam ter perguntas dos próprios magistrados para os advogados, né, debates intensos e tal. E eles depois decidem sozinhos. Eu não tenho o menor problema deles decidirem sozinhos depois. Eu acho que isso não é não republicano, não tem nenhum problema nisso. É assim que eles vão decidir mesmo.
é entender a natureza humana dessa forma. Agora, permitir que o advogado fale antes é extremamente salutar, porque a gente vai, se prepara para caramba, fala da tribuna, mas a gente fala para pessoas que já escreveram, já tomaram a sua decisão, eles já criaram um viés, inclusive, um viés interior de filiação com a posição que eles já escreveram. Exatamente. E é raríssimo uma sustentação oral dar ensejo a um pedido de vista ou até uma mudança de postura. Pode acontecer, mas é muito raro. E tem toda a razão. A gente chega lá já com a impressão de que vai ser coadjuvante da história. E cada vez mais coadjuvante. Cada vez mais. E a análise econômica, naquele livro do Kahneman, lá, o Rápido e Devagar, né, que é economia comportamental, né, e tal, mostra que isso é uma coisa natural, óbvio. Se o cara já escreveu o voto dele, você acha que você vai mudar a cabeça dele? A possibilidade de você mudar a cabeça dele é muito baixa. Até acontece, a gente até tem casos. Eu me lembro de casos que eu consegui fazer isso, mas você criou uma barreira para que isso aconteça. Não era melhor chegar, faz uma audiência, todos os advogados falam naquele dia, e aí, daqui a, sei lá, 3 semanas, daqui a um mês, eles vão apresentar os votos. Pronto, está resolvido o problema. A gente teve a oportunidade de falar para quem não estava já pré-concebido com uma ideia com relação ao caso do nosso cliente. Por que a OAB não briga por isso? Para mudar essa dinâmica? Essa dinâmica que a gente fez não faz o menor sentido. Nossa dinâmica não faz o menor sentido.